Ok. Nós estamos estudando o livro de Pedro. A gente precisa avançar durante esse mês de fevereiro. E nós temos visto que os cristãos, eles são peregrinos que estão no mundo, embora estejam no mundo, embora andando com Cristo, eles estão passando dificuldades, eles estão sendo perseguidos, eles estão perdendo seus bens, perdendo suas famílias, perdendo seus entes queridos. Eles estão passando dificuldades terríveis. Mas mesmo assim, o apóstolo Pedro, quando escreveu para eles, deu algumas diretrizes de maneira que eles pudessem se comportar como quem realmente foi chamado por Cristo, independente da situação que estivessem acontecendo com eles. Portanto, eles foram chamados para viver como cristãos. Infelizmente, nós sabemos que com a queda, toda a harmonia que existia nos relacionamentos entre os homens foi abalada. A harmonia que tinha entre o homem e Deus foi abalada, entre o homem e o outro homem foi abalada, entre o homem e ele mesmo foi abalada, e a harmonia que existia entre o homem e toda a criação também foi abalada com a queda. O homem vive em constante crise de relacionamento com as pessoas e com tudo aquilo que foi criado, e principalmente com o seu Criador. Onde quer que existam pessoas, no mínimo duas, infelizmente, depois da queda, há divisão. A partir de Adão e Eva, com a queda, começou-se as dificuldades de relacionamento. Mas a boa notícia é que em Cristo, essa tendência, ou melhor, esse padrão destrutivo, ele pode ser revertido a partir de que as pessoas se coloquem na mão de Deus e sejam dirigidas, sejam transformadas pela vida, ou melhor, pela atuação do Espírito Santo na vida delas. Aquele padrão destrutivo de relacionamento pode ser revertido a partir do momento que a pessoa se encontra com Cristo e deixe o Evangelho fluir da vida dela através dos relacionamentos. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, como é que Cristo deseja que aqueles que foram chamados por Ele viva mesmo no meio de dificuldades e até mesmo dentro da igreja. Vamos ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 até 12. Vamos nos pôr de pé para isso? 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 12. Devemos lembrar que aqui Pedro, ele está concluindo os desafios que ele estava fazendo para os cristãos. Como eles deviam viver como pedras vivas, como eles deviam viver no seu relacionamento profissional, como eles deviam viver e tratar os seus patrões, como os patrões deveriam tratar os seus empregados. Depois nós vimos como a esposa deveria tratar o marido, como o marido deveria tratar as esposas, e agora nós chegamos como os crentes devem viver dentro da comunidade evangélica. E aí Pedro diz assim, começando no verso 8 do capítulo 3. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Oremos. Pai, o nosso coração é sempre rebelde contra Ti, rebelde contra a Tua palavra, rebelde contra as Tuas orientações. O nosso coração é cheio de si mesmo, querendo saber tudo e achando que está certo em tudo que faz. Mas nessa noite nós queremos pedir em nome de Jesus
que o Senhor venha nos quebrantar. Venha mostrar a nós mesmos quem somos. E principalmente mostrar o que o Senhor espera de nós. Para que nós possamos abandonar o velho padrão de relacionamento. E dessa forma, assumir um novo padrão diante de Ti. Para que o Teu nome seja glorificado entre nós. Fala conosco através da Tua palavra. E ajuda-nos, através da Tua capacitação, a viver esse novo padrão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Unidos, sofrendo por Cristo. Aquilo que se prega hoje em dia é que o cristão não sofre, mas aquilo que a gente vê na Bíblia é uma outra realidade, que o cristão sofre, mas ele tem que sofrer de uma maneira diferente de como aquelas pessoas sem Cristo sofrem. E nós vamos ver hoje que a união com Cristo é revelada através das atitudes cristãs, mesmo em meio ao sofrimento. Se você é alguém que está unido com Cristo, através dos seus relacionamentos, você evidencia que você está ligado com Ele. Agora, a grande dificuldade é que o nosso coração nos prega a peça. Nós insistimos em achar que é sempre o outro que está errado. E eu sempre digo, por mais que haja uma dificuldade, você sempre tem a sua parcela de culpa na situação que está sendo envolvida. E se você resolver pelo menos a sua parcela, garanto que o relacionamento será melhor. Nós sempre acreditamos que o outro é 100% errado. E nós somos 100% corretos. Mas entenda, se está havendo uma discórdia, você tem uma parcela no relacionamento. Pode ter certeza disso. E o que Pedro está desafiando é que nós tenhamos posturas diferentes diante das situações que nos cercam. E a primeira atitude cristã no meio do sofrimento que Pedro pede para que os irmãos tenham é unidade. Um grupo que está passando por dificuldade, um grupo que está sendo perseguido, nada é mais prejudicial para esse grupo do que a divisão, do que a discórdia, do que situações conflitantes dentro desse grupo. E ter unidade, a palavra que Pedro usou aqui, é ter a mesma mente. Ou seja, ser do mesmo parecer, sentir a mesma coisa em relação a algo, concordar. Pedro está dizendo que aquele pequeno rebanho que estava espalhado por toda a Ásia, fugindo dos seus perseguidores, aqueles que estavam unidos, eles deviam ter a mesma forma de pensar. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, encontramos que uma das maiores demonstrações de falta de maturidade e de carnalidade reinando dentro de uma igreja é o fato de haver divisões dentro do corpo de Cristo. Jesus, em sua oração sacerdotal ali no Evangelho de João, capítulo 17, ele rogou ao Pai para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. E ele disse que quando nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um, o mundo conheceria que ele foi enviado para o Pai e que ele também nos enviou. A maior força evangelística da igreja está na unidade que Cristo comprou com seu próprio sangue ali na cruz. Mas, ao contrário, a maior força destrutiva dentro da igreja, a maior força destrutiva do poder evangelístico de uma igreja se encontra nas brigas, nas divisões, nas discórdias que há entre os membros. Se você olhar ali para o livro de Atos, a igreja primitiva caía na simpatia do povo. Por quê? Os irmãos andavam unidos, tinham tudo em comum, o mesmo parecer diante das questões que eram enfrentadas. Com a entrada da queda, o homem tornou-se egoísta. E a grande dificuldade é que agora cada um busca o seu próprio
interesse. E temos visto até mesmo dentro das próprias igrejas, os crentes enchendo de si mesmo e querendo impor a sua vontade para o restante do rebanho. E o que tem acontecido com isso é divisão, é discórdia, é separação, é briga, é uma falta de testemunho total diante da sociedade que pensa que nós devemos ser unidos por causa do nome de Cristo. É interessante que a Bíblia diz que em Jesus nós somos capacitados pelo Espírito Santo para abandonar o velho padrão de conduta e adotarmos o novo padrão cristão de relacionamento. Quanto mais nós nos aprofundarmos nos ensinamentos do Novo Testamento em relação à unidade conquistada por Jesus ali na cruz do Calvário, mais nós devemos ter vergonha das disputas e lutas que há entre nós, onde cada um tenta satisfazer o seu desejo através dos ministérios da igreja. A presença de discórdia e conflito entre nós, a presença de grupelhos espalhados pelos corredores, maquinando uma forma de impor a sua vontade, é a maior derrota para o evangelho no seio de uma igreja. Nada é mais destrutivo para uma igreja do que a presença de grupinhos conflitantes lutando um contra os outros. É interessante que o evangelho mostra Cristo se esvaziando e às vezes nós nos apresentamos diante de Deus, nos enchendo de querer e tentando buscar os nossos direitos. Nada é maior e mais demonstra maior carnalidade dentro de uma igreja do que o fato de haver facções. Uma igreja dividida em grupinhos, ela não está unida em Cristo e está apresentando um testemunho não santificado, mas sim carnal. Meus queridos, sabe o que é mais triste dentro da igreja? É que às vezes as divisões se manifestam nas coisas que deveriam nos unir. Às vezes as divisões se manifestam no estilo de música. Por exemplo, se tocar cânticos e tiver palma, eu não canto. Se tiver só corinho, eu também não participo. Se tocar hino, eu não canto. Para quem que é o corinho? Para quem que é o hino? Para quem que é o violão? Para quem é o baixo e a bateria? Para quem são as vozes? É tudo para a glória de Deus. Logo, se estamos cantando cânticos ou se estamos cantando hinos, não importa. É tudo para a glória de Deus. Muitas igrejas se dividem na forma como nós vamos investir os recursos que entram da igreja. Para quem são os recursos? Vocês, quando ofertam para quem? Então, se tudo é usado para o reino, por que tentar impor a forma como nós vamos utilizar os recursos? Infelizmente, às vezes, aquilo que deveria unir acaba dividindo a igreja. Às vezes, os cargos. Se a pessoa pega um cargo que eu almejava, por exemplo, um professor de escola bíblica, esse ano ele não dá aula e um outro irmão assume a posição dele, ele não vai na aula. Gente, para que serve a igreja? Para que serve a escola bíblica? Para que serve o culto? É tudo para a glória de Deus. Você vai glorificar a Deus dando a aula ou vindo para assistir a aula. Tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Este mês, nós estaremos começando o curso de liderança fiel. A nossa intenção é que a liderança da igreja, ela caminhe junto, unido para a mesma direção. Nada é mais instrutivo para uma igreja do que um líder que discorda da direção que está sendo dado para a igreja pelo seu pastor ou pela diretoria, e ele, ao invés de falar com o seu pastor ou falar com a diretoria, fica ali no cantinho,
destruindo com a língua satânica aquilo que está sendo feito para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos não é para a nossa glória ou para o nosso bel prazer, é para a glória de Deus. E quando há divisão entre nós, principalmente divisão na liderança, uma igreja não pode prevalecer, não pode avançar. Se há divisão entre nós, jamais podemos avançar. O que Pedro mostra aqui é que a divisão não é a solução para um grupo que está passando por dificuldades. Quanto mais unido, maior será a força do grupo que está sendo atribulado, passando por sofrimento. Precisamos ser unidos de propósito, unidos doutrinariamente, unidos na direção que está sendo dada para a igreja. E Pedro diz: os irmãos que estão peregrinando pelo mundo, passando por dificuldade, devem ser unidos. Nós devemos lutar pela unidade do corpo de Cristo. Segunda atitude que Pedro está pedindo para as pessoas que estão passando por dificuldades é que tenham compaixão. Tenham simpatia um pelos outros. Ele está falando que devemos ter o sofrimento ou sentir a mesma coisa que o outro está sentindo. Temos que ter um pesar pelo sofrimento alheio, o que leva também cada um de nós a ajudar a sanar a dificuldade que aquele irmão está passando. Pedro está falando, nós devemos ver a vida com os olhos do outro. Hoje nós levantamos pela manhã, ligamos a nossa televisão e temos ali vários jornais. E temos jornais que mostram destruição, furacão, enchente, assassinatos, pestes, e mostra desgraça no mundo inteiro. Enquanto nós tomamos o nosso café, nós estamos também alimentando o nosso coração com as desgraças que têm acontecido no mundo. Qual é a grande dificuldade com isso? É que o nosso coração passa a se tornar insensível com as desgraças. Nós ouvimos falar de tantas desgraças que o nosso coração acaba se acostumando e achando que isso é normal. Dessa maneira, eu e você também passamos a achar que o sofrimento e as desgraças que os nossos irmãos estão passando também não tem nada a ver. A mesma postura que eu e você tomamos quando estamos acostumados a ver os jornais e não se preocupar, porque o que eu posso fazer com tanta desgraça nesse mundo? E quando nós acabamos ouvindo as dificuldades que os nossos irmãos estão passando, nós também temos a mesma postura e a mesma atitude que temos quando estamos escutando da Atena. A mesma atitude quando nós estamos assistindo Marcelo Rezende. Porque é tanta desgraça que a desgraça do nosso irmão que está ao nosso lado é mais uma. E às vezes nós ouvimos falar de pessoas que estão passando fome. Mas e aí? Tem gente que está morrendo na enchente, tem gente que está morrendo nos hospitais sem leito, tem gente que está sofrendo tantas coisas. O que nós podemos fazer? E às vezes nós ouvimos os nossos irmãos clamando por ajuda. Mas nós estamos com o coração endurecido de tanto assistir da Atena, de tanto assistir os jornais que passam por aí. Que às vezes nós temos a mesma atitude para com os irmãos que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter compaixão. Devemos sentir o problema das pessoas no lugar delas e fazer o que está ao nosso alcance para resolver as dificuldades que elas estão passando. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e se entristecer com aqueles que se entristecem. A simpatia chega ao coração de um povo quando Cristo chegou primeiro. É impossível Cristo reinar no coração e esse coração não se importar com a dificuldade que a pessoa ao seu lado está passando.
E Pedro, ele continua dizendo, nós devemos ter também fraternidade, ou seja, amar os demais como a irmãos. Embora hoje podemos ver guerras dentro das famílias, entendemos que Pedro nos exorta a tratar uns aos outros como se fôssemos da mesma família, do mesmo sangue. Na verdade, nós somos resgatados pelo mesmo sangue. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, estamos debaixo do sangue de Cristo. E fazemos parte da mesma família que é a família de Cristo. Devemos lutar e querer o bem-estar uns dos outros, como queremos o bem-estar dos nossos familiares. Mas nós também devemos entender que os laços em Cristo são muito mais profundos do que os laços que temos familiares. Entenda, o laço que você tem com seus parentes, com seus irmãos, com as pessoas que fazem parte da sua família que não são cristãs, esses laços vão terminar a partir do momento que nós partirmos daqui. Mas os laços que nós temos em Cristo, um com os outros, eles vão continuar por toda a eternidade. Logo, os laços cristãos, eles são superiores aos laços que temos carnalmente. A grande dificuldade, às vezes, que acontece dentro das igrejas, que nós não entendemos isso. Dentro da igreja não tem o meu pai, não tem o meu filho, não tem a minha esposa, não tem o meu marido, não tem o meu irmão. E às vezes nós queremos defender os interesses familiares mais do que nós defendemos os interesses de Cristo. Dentro da igreja não tem o meu pai ou o meu filho. Dentro da igreja, todos nós somos irmãos em Cristo. E isso que nós devemos entender. Às vezes nós queremos defender interesses familiares. E nós estamos extrapolando a unidade que nós temos em Cristo. E Pedro diz, devemos nos amar fraternalmente. E Jesus, ele diz ali em João também, um novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, que vos amais uns aos outros. Assim conhecerão que vós sois meus discípulos. Se não houver amor entre nós e amor fraternal, jamais o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Cristo. A próxima atitude que Pedro cobra aqui daqueles que estão sendo perseguidos e que estão espalhados por toda a Ásia, ele pede para que haja misericórdia entre eles. Ele pede, cristãos, vocês têm que ser de bom coração. Vocês têm que tratar a miséria dos outros com o coração. Ser alguém misericordioso é inclinar o coração para ajudar uma pessoa e olha, mesmo quando ela está desprovida de qualquer merecimento. É muito fácil querer ajudar e esticar a mão para uma pessoa que nós achamos que ela tem méritos. Mas Pedro está dizendo aqui, nós temos que ajudar até mesmo aqueles irmãos que estão entre nós caindo semana após semana. Aqueles irmãos que andam tropeçando, aqueles irmãos que precisam de um apoio diariamente para se manter de pé. E é interessante que às vezes nós esquecemos que nós também fomos alvos da misericórdia de Deus. Se nós notarmos, nós não temos mérito algum para merecer a salvação que nós temos em Cristo. Logo, estender a mão para alguém que nós julgamos não ser digno de misericórdia, é estender a mão para nós mesmos. Nós não somos dignos de nada. Mas a misericórdia é exatamente isso. Estender o auxílio para alguém que não tem como se levantar e nem mesmo merece ser levantado. E é isso que Jesus fez comigo, é isso que Jesus fez com você. Ele nos estendeu a mão, ele morreu ali na cruz por pessoas que não têm mérito algum.
pessoas que não tinham como fazer nada para merecer a salvação. E é isso que Cristo fez por mim e isso que Cristo fez por você. Ele teve misericórdia. E Ele espera que nós tenhamos misericórdia um com os outros. E um outro aspecto das atitudes cristãs no meio do sofrimento é que nós devemos ser humildes. O que é ser humilde? É ter um pensamento baixo a respeito de si mesmo. É pensar pouco a respeito de si mesmo. E a pergunta é, você já notou sobre quem que você pensa a maior parte do tempo? Você já notou os problemas de quem você está tentando resolver a maior parte do tempo? Bem baixinho, você já notou quem é o centro do seu universo? Você já notou quem você gostaria que a igreja servisse a todo instante? É a você mesmo. E Pedro está falando exatamente ao contrário, para que a gente pense de uma maneira bem comedida a respeito de nós mesmos. E às vezes nós achamos que merecemos algo. A Bíblia é muito clara, diz que nós merecemos algo. A morte, o inferno. É só isso. Todo o demais que nós recebemos é única e exclusivamente pela graça de Deus. Se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos por justiça, pode ter certeza que nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Porque Deus, sendo tão justo, Ele derramou a ira que eu e você merecíamos, ou merecemos, sobre Jesus ali na cruz do Calvário. A única coisa que nós merecemos. Mas Ele, na sua infinita graça, foi misericordioso. Logo, por que nós somos arrogantes? Por que nós achamos que merecemos algo que nós não merecemos? Porque às vezes nós fazemos algo para Deus, mas nós comparamos as nossas obras com as obras dos nossos irmãos. Mas quando a gente comparar as nossas obras com aquela perfeita obra que foi feita ali na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, nós vamos ver que não há motivo algum para orgulho. Nós vamos ver que não há motivo algum para querer reivindicar, seja lá o que for. Porque a única obra digna de ser reverenciada é a obra que Jesus fez ali na cruz do Calvário, o justo morrendo pelos injustos. E às vezes nós fazemos algo que não nos custa nada. Nós servimos a Deus com o que sobra do nosso tempo. E mesmo assim queremos receber os louros da glória. Enquanto para Jesus custou tudo. Ele abriu mão do seu trono de glória. Veio se fazer homem e ser humilhado, pregado numa cruz por causa dos meus pecados. Ele sim merece ser honrado. Eu? Você? Não. Por isso que Pedro diz, nós temos que ser, nos nossos relacionamentos, humildes. Humildes. Mas a situação vai ficando difícil conforme Pedro vai caminhando no texto. Agora, eu creio que é uma das partes mais difíceis. Retribuir o mal com o bem. Gente, se tem uma coisa que nós somos craques, é retribuir o mal com o mal. Alguém pisa no meu pé, eu também piso no pé dessa pessoa. Alguém fala mal de mim, eu também falo mal dessa pessoa.
Se temos uma coisa que o nosso coração caído, ele é prático em fazer, é retribuir a maldade que nós recebemos com uma maldade e um pouco mais. Esses dias vocês ouviram o astro aí, gospel da atualidade, dizendo: se o meu filho chegar em casa chorando da escola, ele apanha de novo. Porque eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou pastor, mas não sou bobo. Ele é crente, mas não é bobo. Se alguém bater nele, ele tem que bater, porque se chegar chorando em casa, apanha de novo. Mas parece que o texto fala exatamente ao contrário. Se é esse o pensamento desse astro, então Deus deseja que eu e você sejamos bobos. Porque Jesus foi bobo. Segundo o modo de pensar dele, Jesus foi bobo. Ele pagou o nosso mal com o bem. Tudo que nós fizemos foi o mal a ele. E ele nos retribuiu com uma morte em nosso lugar. E aqui diz assim, que quando nós formos injuriados, nós devemos fazer o quê? Bem dizer. E Tiago, ele é muito claro quando ele diz, de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. E quantas vezes nós, malignamente, falamos mal do nosso irmão? Quantas vezes nós falamos coisas que prejudicam os nossos irmãos? Quantas vezes nós fazemos coisas para prejudicar? Por quê? Porque esse irmão nos fez mal, então ele merece também o mal. Mas Pedro está falando, não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Deus nos chamou para bem dizer e não para amaldiçoar. Se nós usarmos a lógica do mundo, nós vamos nos tornar também injusto, assim como nós achamos que o mundo é injusto. Portanto, devemos fazer diferente daquilo que o mundo faz. E Pedro continua prosseguindo. E agora ele vai lá no fundo da nossa alma. E ele fala o quê? Que eu e você devemos guardar a nossa língua do mal. Gente, você já notou o quanto Deus se preocupa com a forma como nós usamos a língua? Você já preocupou o quanto Deus se preocupa com a forma como nós falamos dos nossos irmãos? E guardar é vigiar. É estar alerta para aquilo que nós vamos falar. Por quê? Porque Deus sabe que quando nós falamos, as coisas que nós falamos vêm da onde? Vem do coração. E Jesus fala que do coração vem toda a podridão que há no ser humano. Por isso eu e você devemos guardar na nossa boca para nós não falarmos coisas que vão prejudicar os nossos irmãos. Pedro está falando, mesmo quando você estiver sendo perseguido, ao invés de maldizer, bendiga. Tiago, ele diz que a nossa língua é inflamada pelo quê? Pelo fogo do inferno. É mais sério do que a gente pensa. A nossa língua é mais perigosa do que nós imaginamos. Muito mais perigosa do que nós imaginamos. Por isso Pedro diz assim, coloque guarda. Coloque cadeado. Porque a sua língua é uma fera. E se você deixar ela solta, vai atacar as pessoas que estão ao seu redor. Coloque guarda, vigie a sua língua. Cuidado com o que você fala. Sabe por que nós gostamos tanto de falar mal dos outros?
usar a língua de maneira errada? Thomas Watson disse assim: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Por que nós gostamos de falar mal dos outros? Porque o pecado para nós é doce. Enquanto a gente não entender que o pecado é prejudicial para nós mesmos, e que ele afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta o nosso relacionamento com o próximo, afeta o nosso relacionamento conosco mesmos, nós não vamos parar de usar a língua de maneira danosa. Nós temos que entender que o pecado ele é amargo. Mas enquanto nós acharmos que ele é doce, nós não vamos sentir a doçura de Cristo. Ao invés de amaldiçoar, Pedro fala, devemos bendizer. E ainda Paulo diz assim, Pedro, diz assim, que nós devemos buscar a paz com perseverança. Ele está falando, custe o que custar, você deve correr atrás da paz. Sabe por quê? Porque nós gostamos de guerra. Nós gostamos de viver em confusão. Nós gostamos de viver brigando. Nós gostamos de viver expondo aquilo que a nossa carne gosta de satisfazer. Por isso, Pedro está dizendo, busque a paz e de que forma? Com perseverança. Sabe por quê? Às vezes nós estamos com dificuldade com uma pessoa, a gente vai até ela e fala, vamos resolver. Aí não resolve, deixamos para lá. Mas ele está falando, é para buscar de que forma? Com perseverança, constantemente, sem desistir, sem deixar para lá. Por quê? Porque é necessário que os cristãos vivam em harmonia, em concórdia, tranquilidade nos relacionamentos. Por isso nós devemos perseverar, buscar com insistência, como algo que é necessário entre nós. Paulo, não Pedro, Paulo também cita assim, aquilo que tiver ao seu alcance, busque a paz com todos. Perseverar é permanecer no propósito, ainda quando nós não vislumbramos progresso algum do outro. E é interessante, se isso fosse fácil, Pedro não precisava estar escrevendo para nós. Buscar a paz com alguém que quer viver em guerra. Esse é o papel do cristão. Buscar a paz com alguém que quer viver em guerra. Agora, olhando para tudo isso, é um grande desafio. Ter todas essas atitudes, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado, mesmo passando por prejuízos. Mas se você olhar o restante do texto, o verso 11 e o verso 12, nós temos grande motivação ali. Principalmente no verso 12, quando fala assim, por que eu e você devemos fazer tudo isso? Buscar a unidade, a compaixão, a fraternidade, a misericórdia, ser humilde, não retribuir o mal. Por que nós devemos guardar a nossa língua? Por que nós devemos perseguir a paz com perseverança? Porque aquele que chamou você está de olho. E aquele que chamou você sabe o que você está passando. E ele é poderoso para impedir qualquer injustiça que você está vivendo. Ele é poderoso para pôr fim em toda a injustiça que há no mundo no momento que ele quiser. Mas Romanos 8:28 também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, não sei como, mas a injustiça que você está passando no momento também vai contribuir para o seu bem. Hoje podemos não entender, mas
Se você crê na Bíblia, a Bíblia diz isso. Todas as coisas, não somente as coisas boas. Qualquer circunstância que envolve a sua vida vai contribuir para o seu bem. E aí nós devemos começar a pensar, então, no seguinte. Aquele que unido com Cristo sofre fazendo bem, desfrutará dias felizes, porque a recompensa do Senhor vem. Você consegue acreditar nisso? Deus sabe que você está sofrendo. Mas o texto está dizendo aqui no verso 11, ou melhor no 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e afasta os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem e busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos sobre as suas orações. Ou seja, não é um paradoxo? O Deus que chamou o seu povo está vendo que aquele povo amado dele, a propriedade peculiar, particular dele, a pedra angular, o sacerdócio vivo, as pedras vivas sobre quem ele está construindo um templo, está passando por dificuldades, por injustiça, sendo cerrados ao meio, tendo seus bens espoliados, e ele vendo tudo. E ele vendo tudo. E aí ele ainda diz, você tem que se portar como cristão, tendo todas essas atitudes, mesmo sendo injustiçado. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com a sua vida. E mesmo assim espera que você tenha atitudes que refletem o caráter dele. E ele diz também, o verso 9, né? Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês foram chamados para receberem bênçãos por herança. Ou seja, mesmo passando injustiça, mesmo sendo injuriado, insultados, persistam em fazer o bem. Por quê? Porque Deus tem uma herança para vocês. O Criador, que governa todo o universo, ele está vendo o seu sofrimento, mas ele tem uma recompensa para você. Mas aí a gente tem que pensar em alguma coisa. O mesmo Deus que te chamou é quem o assiste nas suas adversidades. Desde que continuem, o quê? Praticando o bem. O mesmo Deus que nos chamou também nos assiste nas nossas adversidades. Desde que você continue praticando o bem. Por quê? Porque os olhos dele estão sobre o justo. E se você é um justo, mesmo passando dificuldades e sofrendo, ele está de olho em você. Ele está observando. Ele sabe. E você está seguro nas mãos dele. Pode ficar tranquilo. Mas devemos continuar. Diz assim, ora, o mal é praticado pelo injusto. E se queremos receber as bênçãos que os justos recebem como herança, devemos evitá-lo a todo o custo. Por quê? A lógica humana é assim, se me bateu, apanha. Se pisou no meu pé, eu piso no seu. Falou mal de mim, eu vou falar mal de você. Mas aqui o texto diz que Deus ele tem herança para quem? Para os justos. E se nós
estivermos agindo como injusto, revidando as injustiças que estamos sofrendo, nós vamos nos tornar iguais a eles. Logo, nós não vamos ter o quê? A herança que são para quem? Para os justos. Daí vem a motivação para continuar perseverando no bem, mesmo passando e sofrendo o mal. Porque a grande dificuldade é que o ímpio só consegue enxergar essa vida. O ímpio, ele não pensa que haverá um dia que esse mundo vai cessar. Ele não pensa que um dia ele vai morrer. Ele não pensa que um dia ele estará na presença do Senhor para prestar conta. Ele não entende que a nossa vida é uma vida eterna. O ímpio só consegue enxergar essa realidade. Por isso que ele quer revidar agora, porque ele não sabe o que vai ter depois. Mas Deus está falando, o meu justo não. O meu justo não. Ele tem que pagar o mal com o bem. Por quê? Eu tenho uma herança reservada para ele. E para isso, o meu justo foi chamado. E se eu quero receber a herança, eu não posso ser injusto. E a grande pergunta, talvez eu creio que todos que estão aqui estão passando por dificuldades, estão passando por sofrimento, estão passando por injustiças. E a grande pergunta é: o sofrimento que você está passando hoje é fruto do quê? Você está sofrendo por buscar a unidade? Está sofrendo por causa da sua compaixão, da sua fraternidade, da sua misericórdia, da sua humildade, por pagar o mal com o bem, por guardar a língua do mal? Está sofrendo por buscar a paz? Se você olhar para o seu sofrimento, por que você está sofrendo? O seu sofrimento se enquadra aqui dentro desse quadro? O seu sofrimento, a origem dele é porque você está fazendo o que Deus espera? Se sim, glória a Deus, você tem uma herança reservada para você. Mas se não, você estará apenas recebendo o que as suas obras merecem. Se o seu sofrimento é porque você não tem buscado a unidade da sua igreja, você não tem compaixão das pessoas, você não ama fraternalmente, não tem misericórdia, não é humilde, você paga o mal com o mal, você não guarda a sua língua e você não busca a paz, e está sofrendo, é só desdobramento da vida que você está vivendo. Agora, se você está buscando tudo isso e está sofrendo, glória a Deus, você será recompensado por ele. Você consegue perceber qual é a fonte do seu sofrimento? O próximo verso que nós vamos estudar semana que vem, Pedro está falando: quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos do bem? Mas ainda que alguém maltrate vocês, é bem melhor sofrer por fazer o bem, se essa é a vontade de Deus, do que sofrer fazendo o mal. Aqueles que fazem a vontade de Deus sofrem, às vezes, muito mais do que aqueles que não fazem a vontade de Deus. A diferença é o final. O que sofre fazendo a vontade de Deus tem recompensa. E o que sofre fazendo o mal já está recebendo a sua recompensa. É o mal que ele está praticando, ele está recebendo. Logo, eu e você devemos, então, olhar para as circunstâncias e começar a pensar: por que eu sou perseguido por tal pessoa? Porque eu falo mal dela. Como eu posso parar, então, evitar que aquela pessoa me persiga? Pare de falar mal dela. É simples. Se você está sofrendo porque está fazendo mal, é natural. É natural.
Portanto, eu e você devemos entender. Aquele que, unido com Cristo, sofre fazendo o bem, desfrutará dias felizes, porque a recompensa do Senhor vem. Tem uma grande dificuldade, ou melhor, uma grande diferença entre aquele que sofre por fazer o bem e aquele que sofre por fazer o mal. O que sofre fazendo o bem pode ainda passar os dias felizes cantando, assim como Paulo e Silas cantavam na prisão. Mas quem sofre por fazer o mal, a vida dela se torna enfadonha. Nada a satisfaz. Nada preenche o seu vazio. Nada pode consolar e confortar o seu coração. Mas se você sofre porque está fazendo bem, ainda assim você pode ter dias felizes, por causa da recompensa que vem do Senhor. A presença de Jesus, a companhia de Jesus, isso pode produzir paz no seu coração, mesmo no meio do sofrimento. Coisa que aquele que está sofrendo por fazer o mal não tem. Logo, devemos pensar, qual é a fonte do nosso sofrimento? O bem praticado ou o mal cometido? Se for o bem, fique feliz. Você vai viver dias felizes, mesmo passando por momentos difíceis. Mas se for o mal, pare agora. Busque a Deus. Talvez você fale, eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso. É exatamente isso que Deus diz, você não pode. Mas Ele sim quer te ajudar, Ele quer transformar a sua vida, para que você viva dias felizes. Falávamos hoje pela manhã a respeito de pessoas, e eu creio que todos nós já passamos por aquele momento, temos dinheiro, temos saúde, estamos bem com a nossa família. Aparentemente, nós olhamos para tudo e não conseguimos entender o que é que está incomodando o nosso coração. É exatamente a falta daquilo que é mais precioso. A presença de Deus. Deus governando, Deus agindo, Deus dirigindo o coração. Uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, mesmo sofrendo, tem paz. E uma pessoa fora da vontade de Deus, mesmo se satisfazendo em prejudicar o outro, jamais encontra paz. Por isso, façamos o bem e não cansemos, porque a seu tempo receberemos a recompensa. Amém?